Olá, eu sou a Flávia Torres, esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos, afinal, informação também alimenta. Hoje nós vamos falar sobre dança do ventre. Eu vou conversar com a Janaína Zambonelos. Ela é formada em artes cênicas pela Faculdade Paulista de Artes. Ela já trabalhou em programas e novelas na Record e no SBT. E também já foi assistente de coreografia no programa do Faustão, na TV Bandeirantes, no último programa do Faustão. E foi também bailarina por 10 anos do cantor Roberto Leal. Bem-vinda, Janaína, tudo bem? Muito obrigada, Flávia, pelo convite de estar aqui com você, esclarecendo, né, as dúvidas sobre a dança do ventre. É uma honra estar aqui nesse encontro. Gente, obrigada a você, é um prazer meu também. Eu aproveito para pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube, se inscrever no canal, deixe seu like. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast e deixe estrelinhas. E nós estamos no Instagram também, é @PitaiaCast, segue a gente lá. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para suas amigas e amigos pelo WhatsApp. Jana, me conta um pouquinho antes, assim, ó, eu falei várias coisas, eu escolhi as coisas principais aqui da Jana, mas ela tem muita história com a dança do ventre. Me conta um pouquinho mais sobre essa tua história com a dança do ventre. Bom, eu, né, como várias pessoas que são amantes da dança do ventre, também sou filha da época do clone. Certo, olha só. O Clone foi uma febre que aconteceu em 2001 aqui no Brasil, né? Aquela novela tão marcante, né? Na história da Jade, né? Aquela história de amor. E aquele momento, tudo que eu via na novela foi me encantando. Antes disso, eu já tinha passado por um processo em uma das minhas viagens internacionais no Japão, onde a minha produtora de shows queria que eu dançasse com um facão, né? Na época, para mim, era, ai, meu Deus, vou dançar com um facão. Mas era a dança da espada, né? E como eu já tinha esse envolvimento com a dança, eu fui improvisando de uma forma artística, colocando as técnicas de balé, jazz com a dança e usufruindo também da indumentária, que é maravilhosa, né? É lindo, Tudo né? da dança do ventre é maravilhoso. Gente, vamos dizer uma coisa, hein? Realmente é muito lindo, né? Transforma qualquer mulher em deusa, né? A verdade é essa. Porque todas as mulheres têm a sua deusa lá, né? Interiorizada. E nessa época, eu comecei a dançar e copiando alguns vídeos das famosas e antigas produções hollywoodianas, né? Então, ali foi uma inspiração, foi o meu primeiro passo. Quando eu cheguei no Brasil, depois dessa minha segunda temporada no Japão, eu vim daí de cara com esse encontro com a novela e eu falei, bom, eu quero estudar. E aí foi aí que eu me aprofundei, comecei os meus estudos com a professora Virna Azula, né, que é uma escola que ainda tem lá no Ipiranga, e foi ali que eu iniciei meus primeiros passos na dança. Aí ela me preparou, já me colocou em campeonato, já trouxe prêmio para a escola, e aí eu fui me apaixonando, fui me aprofundando. Tinham muitos workshops naquela época, que vinham para o Brasil com os professores de lá, do Egito, professores do Brasil inteiro, os mestres renomados. E eu fui me aprofundando cada vez mais. Kanel Khalili e né, a mestra Samira Sami, a mesma com quem eu iniciei os estudos, também depois, logo em seguida que saí da Virna. E eu fui me aprofundando cada vez mais, me apaixonando cada vez mais, vendo que aquilo me fazia muito bem. E me tornei professora. Me formei como a Shalimar Matar, ela me formou como professora num curso que ela tinha super expansivo, que envolvia várias coisas, como indumentária, músicas, ritmos, todos os estilos que a gente tinha que conduzir de maneira correta. Porque se trata de uma dança que não faz parte da nossa cultura, né? Da cultura brasileira. Então, a gente deve ter muito respeito com uma dança que não é da nossa cultura. Então, são muitos detalhes. O que eu vejo ainda muito por aí é a dança do ventre embromation, né? Que tipo, eu sei dançar. Mas por que ela flui em todos os corpos, né? E fica bonito? Porque
está interiorizada em cada mulher. Então, cada mulher que vai, coloca e começa a se achar bonita, e mexe o quadril, mesmo de forma sem a técnica correta, você olha e vê beleza. Porque ela começa a usufruir isso, né? Colocar para fora. Lógico que depois que começa a estudar realmente cada técnica, se aprofundar, aí você vai entendendo o seu corpo. Você vai entendendo o quanto aquela movimentação faz bem para o corpo. Que legal. E, Gina, me conta, de onde veio? Dança do ventre é uma dança milenar, né? Assim. Sim, a dança do ventre é uma dança milenar, né? Ela vem de cultos, né? E envolve muito uma religiosidade, né? Era uma dança que dançava só para mulheres, entre mulheres, dançavam com véus, né? Nuas, para trabalhar a fertilidade. Então, ela era toda cultuada nesse sentido, né? Na verdade, ela vem como movimentos pélvicos. A partir daí que ela se tornou dança do ventre, mas ela vem como movimentos pélvicos, né? E aí, depois, ela foi ganhando uma dimensão maior. E aí, ela se tornou, né? Com uma ligação, né, atualmente ligada ao balé, ela foi se expandindo por um trabalho mais técnico, né? Entendi. Existem várias inspirações, né? Bom, vamos falar. A inspiração oriental e a inspiração ocidental. A inspiração oriental, ela fala muito sobre uma abordagem relacionada aos nossos ouvidos e o sentimento que essa música provoca na gente. Então, quando eu ouço uma música árabe, eu sinto ela e deixo ela me tocar. E eu danço. Tanto que não existe uma dança coreografada. A dança do ventre, ela não é uma dança coreografada. Eu gosto muito da dança coreografada, mas isso é coisa de dança ocidental. Isso é do mundo ocidental. No mundo oriental, não. Eu lembro de uma professora, uma das mestras que eu tive, que ela me falava assim, que quando ela chegou no Egito para estudar, o mestre dela falava para ela ouvir uma música. E ela ficava ouvindo aquela música. A música tinha duração de 14 minutos. Escute essa música. E ela ficava escutando aquela música. Tá, já escutei. Escuta de novo. E ela escutava. Escuta de novo. E assim foram durante vários dias. E quando chegou lá pelo 5º dia, ela falou, olha, eu tô cansada de ouvir a música. Será que eu não posso dançar? Eu quero dançar. E ele falou, mas você já entende a música que você está ouvindo? E foi a partir daí, isso ficou muito claro quando ela me explicou sobre isso. E a partir daí ficou muito claro sobre ouvir a música, entender o que ela estava tocando e cada instrumento que estava tocando. Porque o que acontece? Quando eu danço, eu tenho que dançar com a alma. Eu tenho que deixar tocar minha alma. E os instrumentos, da forma como eles são tocados, é a forma que ele reverbera no meu corpo. Então, se eu penso numa batida, eu tenho os sentimentos de estar sendo batidas no meu corpo. Se eu escuto um dedilhado, né, de um tocsin, por exemplo, eu vou sentir esse dedilhado no meu corpo. Se eu escuto o barulho de uma flauta, ele vai me levar para um sentimento de leveza, como se eu estivesse flutuando, né? Então, os movimentos, eles estão muito relacionados da forma que o instrumento é tocado. Isso também é uma forma de eu abordar, para eu tornar a minha dança livre, sem estar presa a uma coreografia, por exemplo. Entendi. Deixar esse sentimento aflorar em mim. Então, por quê? Porque também são muitas regras, né? Então, por exemplo, da cintura para baixo, quem comanda o meu corpo é o ritmo. Da cintura para cima, quem comanda o meu corpo é a melodia. Que legal, interessante. Né? É uma dança de dissociações, onde eu vou trabalhando um movimento de cada vez, de acordo com aquilo que eu vou ouvindo. Né? Depois, o que vai acontecendo com a prática é eu saber
contornar, ouvir as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer o E que é um ritmo baita desafio, com a hein? batida. Precisa de estudo e dedicação, né? E amor também pela dança, né? Isso indifere se você quer ser profissional ou não. Porque uma outra relação que, com o amadurecer da minha dança, eu descobri, e que me fez muito bem também, veio de exemplo da minha própria vida e da minha própria trajetória. Todas nós, né, mulheres, por conta de períodos e TPM, uma série de coisas. Ciclos, até né, da vida. os ciclos da vida, né? Até a própria menopausa, né? A mulher, ela vai passando pelos altos e baixos da vida. E a dança, para mim, ela foi muito do resgate, né? E com o perceber, aprofundar com a religiosidade, os chakras, me tornar reikiana esse movimento de entender sobre os pontos dos chakras, eu percebia que cada movimento que eu fazia com a dança do ventre era como se fosse uma limpeza. Era como se eu fosse ativando esses pontos e fosse me energizando. Então, a dança, além de todas as atividades físicas fazerem bem para o ser humano, a dança em si, em especial a dança do ventre, ela tem, como a indiana, né, que trabalha os mudras, né, nas mãos, a dança do ventre, ou Hark-Zeu Shark, como também é chamado, ou dança oriental, os três estão certos para essa denominação, eu vou trabalhando os chakras, né? Inclusive o chakra etéreo. Mas como eu trabalho, né, jogando cabelo. Não, quando você faz movimentos com as mãos, porque todos pensam que, por ser uma movimentação que acontece na região pélvica, por chamar dança do ventre, não, eu também trabalho com os braços. Trabalho com movimentações. Aí você então a gente cria nomes lúdicos. Todos os chakras, né? Isso. Poxa, não, mas e aí assim, eu tenho uma curiosidade. Qualquer pessoa pode dançar a dança do ventre? Precisa de preparo físico? Porque você é professora, né? Eu imagino que você receba pessoas diferentes na sua sala de aula. Como que é isso? Todos nós, né, somos indivíduos diferentes, né? Como a nossa digital, né? Indivíduos diferentes, história diferente, cultura diferente. Então, o comportamento do corpo é diferente, né? Quadris, tamanhos diferentes, busto, tamanho diferente. Não existe um problema se posso ou não posso dançar. É eu querer dançar e ter essa entrega vinda do coração para se tornar prazerosa. Qualquer um pode dançar. E, inclusive, tem muito essa pergunta se o homem, por não ter ventre, também pode dançar. Eu falo sempre o seguinte, realmente é uma dança voltada para a mulher. Porém, existe hoje em dia, tudo se evoluiu no mundo, tudo se evoluiu, né? Então, existe hoje homem que é até muito mais feminino que muitas mulheres. Então, sim, claro, por que não? Se ele se sente à vontade, se ele se sente acolhido pela música, é claro que ele pode dançar, entendeu? Não há problema. E o preparo físico é como qualquer uma outra modalidade. Você pode ir começando de pouco, né, praticando aos poucos. A sua professora, ela vai entender o que o seu corpo permite, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldades com certas movimentações, porque realmente ninguém sai andando fazendo redondo, ninguém sai andando fazendo oitos, ninguém sai andando fazendo serpente de braço, entendeu? São movimentos completamente diferentes do nosso cotidiano. E eu acho que tem que ter paciência, não só por parte do professor, mas por parte da própria aluna ou aluno. Quando você se defronta com uma dificuldade. Sim. Ou com uma coisa muito diferente do que você está acostumado a fazer, um movimento diferente, né? Acho que às vezes você também tem que ter paciência com você mesmo para você levar um tempo para aprender a fazer aquele movimento. Porque sai, gente, sai, né? Sim, essa cobrança, ela o tempo inteiro ela acontece, né? Sabe? Porque a perfeição, eu tenho que ser perfeita, ainda mais com essa modernidade da internet, que a gente fica olhando todas as coisas muito lindas. Não, e tudo rápido. Muito perfeito, tudo rápido. Nossa, tá pronto, né? Nossa, é lindo. Não acontece do dia para a noite. As coisas não acontecem do dia para a noite. Precisa de um treino, né? Até mesmo aquele profissional que colocou aquele vídeo tão perfeito,
Aquele vídeo perfeito, vocês não imaginam quantas vezes ele gravou para escolher aquele que ficou mais perfeito, que às vezes aos olhos dele ainda não é. Não é verdade? Então a gente precisa ter paciência, porque é que nem engatinhar. Todos nós passamos pelo processo de engatinhar, né, para aprender a falar. E é o mesmo processo com a dança. A gente vai um passo de cada vez. Não se exija, não fique se cobrando, se permita. Quanto mais você se permitir, mais vai fluir. E tem mais. Você hoje pode não conseguir um movimento, porque o cérebro não entendeu. Mas você relaxa, vamos para uma próxima aula. Na próxima aula, esse movimento ele vai fluir. Tem um movimento que eu, inclusive, aprendi com a professora Samira Samia, que a gente chama de flor de lótus, né? Um movimento que acontece na mão, né? Que é isso aqui, né? E aí as pessoas têm uma dificuldade de fazer. Quer fazer? Quer tentar fazer comigo? Vamos lá. Ó, né? A flor Colocar de lótus... aqui assim, para poder enquadrar perto do microfone. Ah, tá aqui. Tá. Ó, punho com punho. Ó, punho aqui. com punho. Isso. Lembra da flor de lótus? Então, eu expando as pétalas aqui. Então, eu vou fazer uma passagem. Ó, tá vendo essa mão que vem para baixo? Ela nunca vem por baixo. Gente, é assim, aquele negócio assim, mais ou menos mais isso. ou menos isso. Ela nunca vem para baixo. Por quê? Porque essa mão aqui, ó, ela faz um 8. Vamos uma mão de cada vez, ó. Ó, pega uma mão só. Gente, eu quero vocês também que estão assistindo tentando fazer, hein? É isso mesmo. Ó, Vai. ela vem, ó, ela faz um 8, ela volta. Um oitinho e volta. Só que o que acontece? Em contraposição... Faz você que eu tô fazendo tudo errado a outra vem por trás, né? Então, enquanto uma vem pela frente, a outra vai por trás, faz a volta e conclui. E assim ela vai fazendo como se fossem dois eu vou oitos. passar o final de semana fazendo isso, gente. Vocês não vão também? Ó, ela vai, mas olha, ela nunca passa por baixo. Nunca passa por baixo. Ó, tá vendo como você já tá conseguindo? Tá vendo como você já está conseguindo? Isso, é treino, porque preciso de quê? Mobilidade. É assim, na dança do ventre a gente trabalha punhos, trabalha ombros, trabalha a cabeça, trabalha o tronco, tem que trabalhar ó, o movimento circular, as batidas. A mesma coisa acontece no quadril. Então, eu tenho círculos para cima, na horizontal, na vertical, na horizontal, os oitos também na vertical, na horizontal, na vertical. Então, eu Olha tenho só. todas essas dimensões de... Que interessante. Você falando isso, eu já te perguntar uma coisa, eu vou aproveitar. Quais são os benefícios? Gente, para coordenação motora é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Conexão com você mesma, né? Autoestima, né? Liberar serotonina, encontro com o seu próprio corpo, trabalhar os chakras, né? Empoderamento, né? Vi muitas mulheres chegarem no meu estúdio, né? Atualmente não estou com estúdio, estou trabalhando em outras escolas, mas muitas mulheres que chegaram na minha escola com autoestima lá embaixo. E aí, elas começaram a trabalhar. 2 semanas depois, já chegaram com batom na boca. Que legal. Entendeu? Já chegaram com uma escova no cabelo. Isso não é uma obrigação. Porque você pode ser natural, se sentir bem sem um batom, se sentir bem sem um cajal, se sentir bem sem um cílio. Não interessa. Você tem que estar bem aqui dentro. Porque quando você está bem aqui dentro, tudo vem para fora. A sua luz muda, né? Então, ela trabalha tudo. Trabalha a parte física. Inclusive, a minha turminha, né, de agora, ela sempre fala... Ai, gente, tô morrendo. Eu falo, tá vendo? Porque tanto a parte mais agitada da dança do ventre, que vem os chimes, os tremidos, né, os derbaques, eles movimentam bastante, como as partes mais lentas, que você tem que parecer que está dentro de um pote de mel. Eu sempre falo, dentro de um pote de mel. Tudo que é muito mais leve. Olha que legal essa analogia, hein? Muito leve. Parece que você não está trabalhando nada. Só que você está tendo um equilíbrio no seu corpo muito grande e trabalha-se muito. Então, esse controle de você fazer um movimento dentro de uma melodia que é leve,
isso também é extremamente físico para o corpo. Trabalha-se demais. Agora eu lembrei de uma coisa, assim, que eu não sei se ainda falam, mas há um tempo, quando eu comecei a fazer dança do ventre, falavam, que história é essa de que dança do ventre da barriga? Gente... Esse é mito, né? É um mito, né? É um mito, né? E tem barriga quem come muito, né? E que não pratica atividade física. Ou quero ser gordinha, pronto, tá? Eu tô bem com isso, tô feliz, tá ótimo. Mas é mito. Eu acho... É mito. E também essa coisa de precisar de um corpo perfeito para fazer dança do ventre... Não. Não tem nada a ver. Não. Nossa, eu lembrei de um evento seu mesmo, que eu fui... que tinha várias apresentações, e eu acho que era uma aluna sua, e ela era gordinha. Gente, mas ela era mais linda que qualquer... Ela estava assim, mais Radiante. linda, radiante, iluminada, exuberante, do que qualquer outra mulher magra. Porque ela estava tão confiante, e ela era maravilhosa. Eu achei tão maravilhoso. Sim. Sabe? Sim. Ela me inspirou, porque eu achei demais. Sim, a dança do ventre, ela inspira. Né? E é maravilhoso quando você vê uma pessoa que ela tá um pouquinho fora do peso, mas ela tá de bem com ela mesma, né? Os movimentos, porque antigamente sinal de beleza e saúde, né? Na antiguidade era ser rechonchuda, né? É ser rechonchuda. Essa coisa do ser magra, não posso ter isso. E lógico também, né? Tem toda uma abordagem de saúde hoje em dia, né? Que se fala, né? Sobre realmente preciso estar com os exames em dia para saber se está tudo bem, realmente, né? Isso é de cada um, né? De repente tem alguém que tá mais cheinho e tá com a saúde em dia e tá tudo bem, ela se sente bem, assim, né? Ela põe um biquíni e fica confortável, né? Tá tudo bem. Não existe esse problema. Mas é lógico que a gente tem que estar sempre com os exames em dia. Agora, se ela tá dançando, os movimentos realmente, os sinuosos, eles ficam mais bonitos, né? Eles ficam mais... Os tremidos, você consegue ver uma dimensão dos tremidos. Por quê? Porque tem coisa para tremer, né? Uma magrinha, ela precisa se esforçar bastante para esse tremido aparecer, né? Mas quando ela tem técnica, toda dança sempre vai ser bem mais bonita, né? Porque é o que eu estava falando, que eu falei lá no começo. Eu estou dançando uma dança que é de uma outra cultura e eu preciso respeitar isso, né? Então, eu tenho um comportamento, normalmente uma dança que acontece em arena, né? Em jantares. Então, eu preciso saber, eu preciso entender que quando existe um casal dançando, eu danço para a esposa, eu não danço para o marido. Entende? Então, se eu vou fazer uma movimentação, porque são técnicas que deixam o corpo mais sensual. A movimentação é sensual, é atrativa, né? É muito diferente das outras danças. Então, e não é vulgar. Vulgar, essa coisa do vulgar tá na cabeça de cada um, que interpreta para um outro lado. Mas não tem nada a ver com vulgar. Todas elas têm uma relação com o divino. Todas elas têm todos os passos têm uma relação com o divino. Já começa lá atrás, que vem de uma religiosidade, né? Depois foi vindo para as beduínas, que foram onde as tropas estavam instaladas, né? Quando teve as tropas francesas instaladas lá durante a guerra. Muitas dançarinas, inclusive as moedas. Né? As moedas, elas vêm dessa história, né? Onde as mulheres dançavam para as tropas, recebiam dos soldados as moedas e para elas mostrarem que eram benquistas, tinha escolar. Colocavam essas moedas no quadril para dizer, bom, eu sou muito amada pelas pessoas que me vêm dançar. Eu recebo moedas. E por isso virou hoje a moeda, né? Pendurada no quadril. Franjas, né? Hoje se dança muito sem franja ou com roupas mais silenciosas. Mas ainda é uma tradição ter moedas Eu ouvi dizer que o nome dança do ventre surgiu na França. Sim, né? Dança do ventre. Exatamente. Porque o nome, ao pé da letra, é Harks El Shark, né? E aí, quando essas tropas saíram, muitas belidenses, né? Foram embora com eles, né? Né? Tá. E nessa época também tem uma coisa assim, meio baixo astral, né? Elas passavam muita fome, né? Não tinham como se sustentar. E muitas delas se prostituíam para trazer dinheiro para casa, né? Por conta da guerra que estava acontecendo. Mas muitas foram embora com esses soldados, né? E levaram essa dança
para a França. E na França, com esses shows burlesques, esse show entrou como show exótico, onde entrava o trabalhinho da moeda, dançando pela barriga, as danças com as espadas, né? A dança com a espada começa ali, né? Para fazer graça para os soldados, elas vinham, pegavam as espadas dele, colocavam na cabeça, faziam uma graça com o corpo e aí... Entendi. Isso. Agora, você falando em dança, qual é que assim, a dança do ventre tem algumas variações. Tem a Sim. dança da espada, ali uma vez que você ensinou dança com velas. O que tem mais de variação? Temos, hoje, né, temos dança com véu, né, que representa o vento, né? Todas elas estão muito ligadas a elementos, né? Fogo, ar, terra, né? O balade, ele representa muito terra, né? Que é uma dança de alegria. Então, nós temos véu, espada, bastão, candelabro, né? O candelabro é aquele que põe na cabeça, e tem várias velas, 13 velas, assim. Normalmente dança para comemorar aniversários, bodas, nascimento, para trazer luz, iluminar a carreira e a vida de alguém que esteja passando por aquele momento. Que legal. E snooges, temos snooges também. O que é snooge? Snooge é um instrumento que vai dando também ritmo. Tipo uma castanhola. Tipo uma castanhola, só que chama snooge e é dentro E da outro dança som. do ventre. É um que tem um som mais... Agudo. Agudo, né? Isso. Um plim, plim. Tá. São dois pratinhos. Dois pratinhos numa mão e dois pratinhos na outra. E aí você vai fazendo... Uma pena que eu não trouxe para fazer um pouquinho para você. Para você Acho que eu já ir fiz aula com esse. continuando. Já deve ter feito, sim, com certeza. A Flávia foi minha aluna durante alguns 2, 3 anos, assim. Uma fofa, super presente. Tipo, adoro, prof. Eu também ando. Quero Ela voltar. era daquelas da primeira fila, sabe? Exato. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a música. De onde vêm essas músicas que são usadas hoje? E aí eu acho uma coisa interessante, que eu queria que você explicasse um pouquinho, o que é o solo de Derbach? Solo de Derbach. Que tem a ver com som total, né? Sim, ritmo. Ritmo, Ritmo. Bom, vamos lá. A dança do ventre, ela tem muitos ritmos, mais de 60 ritmos, né? Mas temos os principais abordados pelas bailarinas, né? Por exemplo, uma rotina clássica, ela aborda, em média, 3, 4 ritmos, né? Então, nós temos uma abertura, normalmente, né? Numa rotina clássica, já é a parte mais clássica da música. Depois, nós temos saíde, depois temos ballad, temos malfuf, taksim, e temos Derbach, né? Esses são um dos principais, né? Que se trabalha. Tem o valse, também temos valsa, que é a valsa árabe. E aí nós temos o solo de Derbach. Bom, solo de Derbach, o que é? O Derbach, ele é um instrumento, né? Que chama darbuka, né? Que ele é batido, né? Tá, 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 tá. E aí, de acordo com que essa movimentação rítmica vai acontecendo, a bailarina vai seguindo essas batidas no corpo. Foi como eu expliquei anteriormente sobre a relação do que eu ouço, como o instrumento é tocado e como esse instrumento ele reverbera no meu corpo. Então, como todas as vezes que a gente pensa num Derbach, que ele é um instrumento que ele parece uma ampulheta, né? Ele vem mais ou menos assim, né? Aqui em cima, onde bate, né? Normalmente os derbachistas apoiam na perna. Eu vou colocar imagens aqui do instrumento para você terem noção, né? Isso. Aí aqui, né? Ele apoia aqui e vai batendo, né? Até vou falar do Pierre Salum, né? Que ele é ótimo nisso. Que alguém quiser aprender a fazer aula de Derbach, pode procurar Pierre Salum aí no Instagram, que vocês vão encontrar. Aula lá? Não, eu não dou. Mas ele é um grande profissional que ensina a tocar. A tocar. Isso. Então, muitas bailarinas hoje estão aprendendo a tocar, né? Eu até falei para ele, esse ano eu preciso aprender a tocar Derbach. Porque é outra história. Dançar é uma coisa, mas tocar é totalmente diferente, né? Você aprende a fundo, né? O ouvir,
Porque é que nem pandeiro, sabe? Então, você toca mais pra dentro, o som é mais fechado, mais aberto, bate pra fora, é mais aberto. Então, ele tem toda uma diferenciação de barulho, né? Então, de acordo com o que ele vai tocando, mais rápido, ou arritmado, ou num ritmo X, ou ritmo Y, eu vou acompanhando com o meu corpo. Isso é um solo de Derbach, né? Então, ele acelera, aí entram os tremidos, eu vou, tremo no corpo, tremo no tronco, e por aí vai, né? Isso é um solo de Derbach. Que legal. Jana, não cansa fazer isso? Ou Muito. você está acostumada? Eu acho que o que cansa mais é você não estar conectada com a música. Porque aí você fica tentando correndo atrás. Entendi. Correndo atrás. Agora, e é lógico, é uma dança de improviso, né? A dança do ventre, como a gente já falou, é uma dança de improviso. Isso tem que estar ligada, tem que ter isso encorpado em mim, né? Tecnicamente falando, o que eu vou fazer, mas eu tenho que deixar fluir naturalmente. E o Derbach é isso, né? Se é um Derbach que já está gravado no som mecânico, no CD, né? Eu estudo ele, programo os passos que eu vou fazer, eu já sei fazer a leitura daquela música, então eu vou deixando fluir. Quando é no improviso, seguindo o derbachista tocando para mim, aí já a figura, né, muda de lugar, né? Então eu tenho que acompanhar, então cansa sim. Tem que ter um bom preparo, né? Tem que ter um preparo de ouvido e físico. E mente, sim, né? Porque acho que tem que estar tudo conectado, tudo conectado. Que legal. É estar presente. Se você for perceber as bailarinas, antigamente, os shows árabes, lá, eu nunca fui ao Líbano, mas eu nunca fui para essa parte das Arábias, né? É um dos meus sonhos que, se Deus quiser, eu vou realizar. Se Deus quiser, vai dar certo. Como fala o mantra, tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória, né? Então, uma hora vai se realizar. É isso aí. Quando todas as fontes que eu bebi são fontes muito sérias, né? E fontes que estiveram muito presentes, fizeram parte daquilo ou eram de lá, né? Porque eu também tive muitos professores internacionais de lá, né? Então, o que a gente tem que observar sobre isso? A fonte que bebe é importante. Então, essa coisa da internet é muito complicado, porque todo mundo bebe de qualquer fonte e não é bem assim, né? Quando eu ouço tudo aquilo, todas aquelas histórias, e para mim foi importante, eu absorvi que lá, as bailarinas, o show delas eram contínuos de 40 minutos. Então, quando chegavam esses solos de Derbach, era uma conexão total. Elas estavam completamente conectadas com, sei lá, com deuses, né? Tem toda essa ligação com os deuses egípcios, porque tinha uma força que vinha, que estava ali presente naquele corpo. Que demais. E aí flui, né? Flui. Legal. Jana, agora vamos falar um pouquinho das roupas. Sim. O que geralmente uma bailarina de dança do ventre veste? Você trouxe aqui, claro, eu acho que aqui a gente chama de saia isso aqui? Chale de quadril. Chale de quadril. Chale de quadril, né? Isso. Que é para fazer barulho. Eu adoro fazer barulho, né? Tem uns que não fazem. Mas a maior parte adora. Moedinha fazendo barulho, exatamente. Ó, vamos ver se a gente consegue aqui, mostrar. Aqui, está nessa aqui? Maurício, legal. Ó, o barulhinho, até faz... Então, por exemplo, tá. São. Ó o barulhinho aqui perto do microfone, tá? Tá naquela lá, Jana. Ó, vamos mostrar o barulhinho. Isso aqui você coloca no quadril. Ai, eu adoro. Aí toda vez que você mexe... Ó, bati pra direita. Bati pra esquerda. Gente, desculpa, tô falando aqui fora do microfone. Bati pra direita. Bati pra esquerda. E aí fiz errado, sai errado. E sai errado até no barulhinho, sai errado, né? Se fizer errado, sai até errado no barulhinho. Mas para uma aula, principalmente quem está começando, é importante ter essa marcação do ritmo com uma marcação com chale de quadril, né? É importante. Agora, a indumentária, normalmente ela é composta por 3 peças. Uma, bustier. 2, saia.
que tem que ser a 1 centímetro do chão, tá? Então, assim, não existe saia pega-marreca, tá? Muitas vezes as pessoas fogem dessa saia... O que é pega marreca? Lá em cima. Ah, tipo, fica aquela coisa meio termo, assim, no meio do No meio da canela, sabe Ah. assim? Não existe essa saia, né? A saia, ela fica a 1 centímetro do chão, Tá. né? Então, a gente já vê logo, por exemplo, nos campeonatos, né? E nos campeonatos, o júri normalmente já caneta esse tipo de situação. São bem rigorosos, né? Então, a indumentária também faz parte. Por exemplo, vem uma roupa, né? Que é só um sutiã e só uma saia. Também caneta. Por quê? Porque tá faltando cinturão, que é o que marca o quadril, né? Então, é importante. Mesmo que não tenha... o barulho. moedas ou franja. Olha Tem que ter Aliás, um quisemos cinturão. mostrar esse aqui. Então, esse é um cinturão que não tem barulho, né? Mas ele tem, ó, movimento. Olhem. Ó. Mostra, Flavinha. Isso, ó. Ele tem um movimento. Pra cá? Pra cá. Né? Olha que lindo. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Fora as cores, né? As cores dão todo um encanto, né? Brilhos, né? Toda mulher fica linda. Coloca o chale e vai lá, começa a dançar, fica lindo, né? Então, é importante que use, né? O top, o cinturão e a saia, como eu te disse, pode ter partido do lado, 1 partido, 2 partidos, enfim. Já para as danças modernas, isso é uma roupa tradicional, tá? Uma roupa tradicional, uma música tradicional. Uma roupa moderna, ela já vai vir com aquele estilo saia sereia, né? Que abre lá embaixo. Posso ter aquela toda franzida, que tem umas aberturinhas na frente, do jeito que eu quiser. Posso ter só um corte toda justa também. Isso já vamos para uma linha moderna, né? Por exemplo, uma dança com a espada, ela é considerada dança moderna, entendeu? Tá. Então, eu posso usar calça, inclusive, com ela. Eu posso até usar calça. Inclusive, eu posso usar uma sobressaia em cima dessa calça. Mas eu não posso... até posso, numa dança tradicional, numa dança com a espada, eu também posso usar uma roupa tradicional, não tem problema. Mas ela abre o leque para uma calça, para uma pantalona, ela abre o leque para uma sobressaia. Mas uma dança tradicional, ela não abre o leque para uma calça. Tá? Ela não abre. Então, tem todo esse estilo que a gente tem que pensar. Por exemplo... As galabias, né? As galabias são os vestidos, né? Eu, hoje, né, quando a gente vai chegando num momento assim na vida, eu não gosto tanto de roupas tão abertas, né? Eu já me sinto mais à vontade usando telinhas com bordados, né? Eu gosto de roupas com telinhas, né? Me sinto mais à vontade, próximo, principalmente quando são jantares, né? Entendi. Jantares também, é importante que se use salto alto, né? Para não dançar descalça. Descalça, ele fica algo um pouquinho mais, como que eu posso dizer? Mais simples, né? Já vira uma dança meio iniciante, tá entendendo? Então, sempre para os jantares, festas... salto alto é primordial. Agora, eu vou numa competição, vou participar de uma competição, é uma companhia, então é um grupo, aí é uma outra história, né? Se não é o meu solo, se não é a minha apresentação X, aí ou você participar de uma banca de júri, né? Você é avaliada por uma banca de júri, aí eu tenho que ter a preocupação de acordo, aí eu vou descalça. No né? dia a dia, assim, em academia, em curso a gente usa a roupa da academia e mais o cinturão, né, de quadril. Sim. Porque é importante para quem está começando a aprender, como você disse, o barulho, para a gente ir acostumando Ajuda. a associar o barulho ao movimento, né? Isso. Mas aí depois é tão legal, depois de um tempo que a gente faz o Sim. curso, aí comprar uma roupa especial, fazer uma apresentação. Sim. É todo um ritual, né? Sim, nossa, programar, né? Um dia assim, pega, reúne a família, é um aniversário especial, de alguém especial, tá fazendo uma boda, 50 anos, né? Vai lá, prepara, nem comenta com ninguém, pede para alguém soltar a música, você vai lá.
é importante também que você tenha um preparo. Se você se sente preparada em fazer sozinha, ótimo, tudo bem, né? Cuidado com o que você copia, né, na internet, cuidado. Porém, é legal você procurar um personal para te ajudar, né? Te dar indicações, né? Os lugares certos para comprar roupa, fazer uma roupa, porque às vezes a roupa não sai de acordo, os tecidos não são bons, né? Mas o importante é você deixar a sua deusa conectada, deixar ela feliz, né? Se sentindo bem, plena. E com certeza sua família, seu namorado, né? Vai gostar dessa apresentação, com certeza. Seu marido, né? Imagina, né? Eu mesma nunca dancei assim para ninguém, né? Mas eu acho muito legal quem me procura e fala assim, nossa, quero dançar pro meu namorado, quero dançar pro meu marido. Vamos lá, o que você quer? E aí a gente faz um preparo, né, de umas 10 aulas, focada para esse tipo de apresentação, né? Eu comecei o meu trabalho personal com a dança do ventre assim, com uma empresária. Com essa necessidade, com uma né? empresária que queria dançar pro noivo dela. Que legal. E foi muito legal. Ô, Jana, mas você sabe que você falando isso, até vou voltar um pouquinho do que a gente estava falando, dessa questão da dança da mulher ela ser vista como uma coisa de submissão. Mas eu acho que quando as pessoas olham isso, elas não olham a tradição dessa dança na antiguidade. E qual a história disso, né? Sim. Bom, vamos lá. Eu mesma já tive uma confusão interna, né? Vamos lá. Durante a pandemia, né, todo mundo ficou muito isolado, né? Então, teve essa questão, né, de entendimento. A parte artística foi a primeira que foi parada, né? Total, então, né? a gente ficou muito sem rumo e todos presos ali, tentando buscar uma solução, sem saber onde ia parar, né? Onde nós íamos parar. Então, me tornei budista, né? E aí, muitos estudos e muito com sentimento interno, entendimento. E veio essa questão, né? Gente, toda vez que eu ponho uma roupa, os olhares vêm para mim, eu estou chamando muito atenção, aí será que é isso? Mas por quê que isso acontecia em mim? Porque a minha mulher estava enfraquecida. Ela estava sem poder. A partir do momento que você coloca a sua mulher como empoderada e que pouco importa com o que o outro vai falar, porque esse é um problema dele e não meu. A questão é dele, não é minha, entendeu? Eu estou de bem comigo, isso me faz bem. Eu não estou fazendo para provocar fulano ou beltrano. Eu estou fazendo para satisfazer a minha vontade. Me sentir bem, eu quero me sentir bem, eu quero fazer a fluidez do meu corpo, me conectar com o universo, fazer com que aquele movimento me traga conexão com a minha alma, entendeu? Então, o importante é você estar bem com você mesmo e não se importar com o que o outro vai pensar a respeito de você ou da sua profissão, para você que quer ser professora e se contesta a respeito disso do que vão pensar. Não interessa. Até porque quem vai ser professora vai ter que passar essa segurança para as alunas, Exatamente. Né? É importante. É importante. Você tem que estar segura com você mesmo, né? E toca o barco, faça, sinta-se sua conexão. Você, mais do que ninguém, sabe o que você está fazendo de errado ou não, né? Então, a gente tem que ter esse consentimento com a gente. Isso aí. Muito bom, Jana. E me conta uma coisa, como as pessoas te acham? Passa os teus contatos aí que você... Para me encontrar? Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é 2x, 2 número, né? 2 número, x, Janaína Zumbonelos. Vai colocar editado, né, embaixo? Eu vou colocar na descrição do vídeo e coloco aqui também na tela. Perfeito. E aí você também, para contrato de shows, aulas personais, você também pode encontrar no Instagram Zombonelos, com 2 S's, _ Producões, que chama lá no direct que o Léo vai atender vocês. Muito bom. Jana, muito obrigada pela tua participação e por essas informações tão legais sobre dança do ventre. Eu agradeço muito esse convite de estar aqui. Eu espero que essas informações todas cheguem até você, que quer se tornar uma belly dancer, ou que quer se encontrar com a dança, ou quer trazer essa conexão para o seu corpo, tem vergonha.
Não se envergonha, deixa fluir, deixa acontecer. Tem muitas escolas por São Paulo. Eu sou mais uma profissional que ama essa modalidade. E eu tenho certeza que vai fazer tão bem para você, como fez para a Flávia, como já fez para tantas outras alunas que eu já dei aula e se sentiram bem felizes com isso. Muito bom. E eu aproveito para pedir para você que assistiu até agora, se está vendo pelo YouTube, deixa o seu like e deixa o seu like e se inscreva no PitayaCast. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast, deixe estrelinhas. A gente também está no Instagram, @PitayaCast. E se você assistiu até agora, passe esse vídeo para suas amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي